Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou sócio fundador da Outliers Advisory e esse é um programa em parceria com o Market Makers. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, diferente do estereótipo padrão da Faria Lima, Leblon. É o Bruno Coutinho da Mar Asset. Bruno, obrigado por topar fazer esse papo com a gente. Prazer, Samuel. Prazer estar aqui com você. Acho que pode ser uma ótima conversa aí. Vai ser, vai ser. O Bruno foge pra caramba do estereótipo padrão dos Faria Limers aqui, porque ele foi surfista dos 12 aos 20 anos, chegou a ser surfista profissional, disputou campeonatos mundiais, e através de um grande mentor que hoje é sócio dele, o Luiz Moura, ele ingressou no mercado financeiro em 2003, entrou na época no Pactual, que depois virou BTG Pactual, começou lá, fez uma carreira muito bacana, começou no back-office, que era meio que o padrão do Pactual e do Garantia lá atrás. Depois passou pela área de gestão de patrimônio, wealth management. Quis entrar na tesouraria, né, na mesa proprietária, conseguiu. Tem uma história muito bacana dele com o Roberto Salluti, que ele já contou aí, que foi um patrocinador dele dentro do BTG. Teve uma carreira muito bem sucedida, acho que ganhou dinheiro ao longo da história, para ele e para o banco. E em 2016 decidiu sair, depois de ter passado por São Paulo, Rio de Janeiro, México, Argentina, e tirou um sabático ali e decidiu montar uma gestora com outros amigos e colegas de mercado em 2019, que é a Mar Asset. E o nome Mar tem tudo a ver com o esporte ao qual ele se dedicou, que é o surf. Então, esse é um pouco do contexto aqui do nosso convidado. Por que eu estou contando a história resumida? Porque ele já contou essa história em diversos podcasts, inclusive aqui no Market Makers com o Salomão. Então, eu queria ganhar tempo aqui para a gente já ir direto para a essência da gestora e para a filosofia de investimento de vocês. E queria começar, Bruno, com um gancho em cima da última conversa que você teve com o Salomão, aqui no Market Makers, né? Eu acho que foi lá que eu vi isso. Você falou assim, poxa, para pensar, todo mundo fala, né, no mercado e em vários segmentos da indústria, pô, você tem que pensar fora da caixa. Ah, e para você, na sua interpretação, né, o fora da caixa, o que é a caixa? Né? Para pensar fora da caixa, você tem que conhecer a caixa. E a caixa, na tua interpretação, é a história, né? Conhecer a história. Então, para pensar fora da caixa, eu tenho que conhecer a caixa. Conhecer a caixa, que é a história, tem que estudar bastante história. Então, você é um grande estudioso de história, você, em diversas cartas, as cartas de gestão de vocês são super profundas, super bacanas, vocês voltam muito no tempo para fazer contextualização com o cenário atual. E a pergunta aqui, né, depois dessa introdução longa, é como que na prática o estudo da história vira dinheiro, vira trade? Assim, você consegue citar um exemplo, pelo menos, de trade bacana dentro do fundo, que não veio ali de olhar a tela da Bloomberg, mas que veio de alguma analogia tua com leitura de movimentos históricos? Sim, poxa, obrigado pela introdução. Eu brinco que a minha verdadeira formação é de surfista, né? E surfista do arpoador, que é a praia que eu cresci, que é o berço do surf no Brasil e é conhecida pela quantidade de gente na água, assim, o crowd é muito intenso. E tem uma disputa insana, assim, pelas ondas, né? Eu gosto de contar uma história que o surf, ele é um esporte capitalista na essência, porque tem menos ondas do que surfistas na água. E se você parar para observar o mar, assim, durante um tempo, você vai perceber que 20% dos surfistas capturam 80% das ondas, né. Então, assim, tem uma dinâmica competitiva de posicionamento, de leitura do oceano, de qual lugar que você tem que estar, né, a sua força de remado, o equipamento que você está usando, que te possibilita capturar mais oportunidade, né. Então, assim, desde pequeno, eu ali entrando na água, molequinho, comecei a surfar lá com 8 anos de idade, 9 anos. Caramba. Então, assim, e a turma maior, né, assim, poxa, adultos, adolescentes, e aquela disputa feroz, e eu tentando achar o meu espaço para conseguir capturar as ondas que eu queria surfar, né. Eu via todo mundo surfando excelentes ondas, e o que sobrava para mim era o que tinha de pior, né. E eu ficava gastando muito tempo pensando como eu tinha que fazer para conseguir estar naquele lugar. E são, assim, no surf, curiosamente, tem 3 formas muito simples de você conquistar o seu espaço, né, que é por antiguidade, então você precisa de muito tempo, e aí a antiguidade te coloca naquele lugar, por força, então se você é muito forte, você briga, você toma a onda para você,
é uma forma, ou por habilidade. E eu era o menino mais franzino, assim, eu era um magricela, Era assim, né? novo, franzino, Novo tinha que ser franzino, não habilidade. tinha nem antiguidade nem força, então só me sobrava a habilidade. E eu gastei muito tempo pensando sobre como eu deveria reagir, qual seria o meu comportamento, aonde eu estava naquele ambiente, para que tipo de onda eu poderia capturar. Então acho que essa foi um pouco, a caixa vem um pouco daí, sabe? Assim, não adianta, acho que a criatividade, eu gosto muito de pensar, acho que essa é a essência da Mar, né? Assim, a essência da Mar vem um pouco disso, que é muita dedicação te constrói repertório, que é um pouco a história de você ler, aprender sobre a caixa. Então, assim, muita dedicação te dá o conhecimento da caixa. Quando você tem o conhecimento da caixa e você tem alguma criatividade, você combina pontos que parecem não conectados, sabe? Uhum. Você faz conexões que parecem distantes, mas elas funcionam. E aí vira, assim, eu chamo da criatividade, quando você consegue conectar esses pontos. Então, se você tem dedicação, tem repertório e alguma criatividade, a probabilidade de conseguir gerar alfa aumenta. Né? Porque gerar alfa é uma coisa que todo mundo fala também, né? Essas coisas assim que a gente trata quase como commodity. Não, gerar alfa, assim, é muito difícil gerar alfa. Né? Assim, gerar performance em relação ao mercado é muito difícil, né? E é frágil essa história. Assim, a boa tomada de decisão de forma recorrente, que gera alfa de forma consistente ao longo do tempo, é um ativo raro e frágil ao mesmo tempo. Então ele tem que ser muito cuidado. Né? Então, assim, quando a gente fala, pô, geração de alfa, geração de alfa é se pensar fora da caixa, né? Mas que estrutura é essa que você construiu que te permite pensar fora da caixa e transformar isso em geração de alfa de forma consistente, ou pelo menos com uma boa probabilidade de ser, porque tem uma diferença curiosa entre né, pensar fora da caixa. Às vezes as pessoas, eu estou insistindo nesse tema aqui, né, mas às vezes as pessoas fazem comentários randômicos, falando coisas diferentes do consenso. Né? Você pode falar coisas diferentes do consenso, mas se elas forem só randômicas, elas são só ideias aleatórias, elas não Uhum. são ideias consistentes. Você não está pensando fora do consenso de forma consistente, porque pensar fora do consenso só por pensar é muito ruim, porque o consenso é inteligente. Né? O consenso ele não é assim, às vezes também tratamos, né, a média ou o medíocre, né, assim, mediocridade como uma coisa negativa, mas a mediocridade está relacionada à média, e a média do consenso ela é a combinação de conhecimento de muita gente dedicada sobre um tema. Então, o consenso é muito inteligente. Por isso, ter ideias fora do consenso que são geradoras de alfa é muito difícil, porque o consenso é efetivo, ele é eficiente, né? Assim, é um capitalismo de ideias que a melhor sobrevive e ela transforma o consenso. Então, você simplesmente ter ideia fora do consenso não quer dizer muita coisa. Agora, se você consegue ter uma ideia consistente, com motivo, com uma boa reflexão, aí faz diferença. Né? E isso acontece porque muitas vezes o consenso ele replica padrões, ele replica conexões ou soluções que foram alcançadas antes. E aí, como aquela solução já está dada e aparece um problema novo, você pega aquela solução antiga e coloca para resolver o problema novo. Mas se você não entendeu por que aquela solução antiga foi feita, né, como ela foi pensada, que problema ela estava tentando resolver, você não entende se ela tem falhas estruturais para resolver esse novo problema. E Uhum. aí, esse consenso que é gerado com uma solução antiga, ele não é tão eficiente. Mas se você entende que tipo de solução que o consenso está usando e por que ela não é a mais correta para resolver esse novo problema, aí você fala, opa, calma aí, o consenso está indo para cá porque ele está usando essa solução antiga, mas ela tem esse problema aqui que pode ser que né, ela não vai resolver dessa forma, e aqui está o gancho para eu gerar o alfa. Né? Então, assim, eu acho que, assim, pensando um exemplo, eu estou pensando cronologicamente na história da Uhum. Mar, mas o nosso primeiro ano de vida, nós fizemos assim, a Mar começou em fevereiro de 19, e em fevereiro de 19 foi logo depois da eleição do Jair Bolsonaro, né? E aí tínhamos ali o Paulo Guedes como ministro da Fazenda, o Roberto Campos como presidente do Banco Central, e a grande pauta naquele momento era a contração fiscal. Né? Vínhamos ali do teto de gastos imposto pelo Temer,
e tinha ali um ambiente de repressão fiscal por conta da crise gerada pela Dilma 3 anos antes. Então, o ambiente era um ambiente de muito otimismo, o mercado estava muito otimista com o novo governo, com o Paulo Guedes como ministro da Fazenda, a bolsa estava subindo e tinha uma expectativa de crescimento muito forte. O otimismo levou o mercado a ter uma expectativa de crescimento. Só que na nossa percepção, se o governo agisse como eles planejavam, que era uma contração fiscal, você não teria aquele crescimento. Você teria uma desaceleração da atividade. Por mais que essa desaceleração fosse bem vista a preços de mercados, a atividade ia desacelerar. Só que se você tem uma desaceleração gerada pela contração fiscal, significa uma desaceleração de inflação importante e abrindo espaço para corte de juros. Então, enquanto o mercado interpretou que aquele otimismo levaria a mais crescimento e juros para cima, a nossa interpretação foi: esse otimismo está vindo para uma contração fiscal, mas contração fiscal não leva a crescimento econômico. Então, assim, o mercado estava apostando em alta de juros e a gente apostou em queda de juros, porque a contração fiscal faria isso, levaria uma queda da inflação, e foi o que aconteceu. Né, assim, ali, né, mais para meados do ano, o Banco Central, apesar do Roberto Campos ter começado o mandato lá em 2019, falando de alta de juros, etc., em 6 meses, como a atividade desacelerou, a discussão virou queda de juros e a gente capturou muito bem esse alvo. Né? Então, assim, esse é um exemplo foi importante ali para a gente, era o nosso primeiro ano, então o primeiro ano para o Asset é muito importante você performar bem, né? A gente sabe bem o risco que é para o empreendedor, e foi uma primeira tese, assim, que foi um pouco esse uso da caixa para tentar enxergar fora da caixa. Boa, boa. Vocês são super conhecidos pelas cartas de gestão. São cartas bem aprofundadas, extensas, com muito embasamento histórico, muitas analogias bacanas. E a última de vocês, de novembro, vocês fizeram um paralelo sobre o momento atual de inteligência artificial e o surgimento da física quântica e do projeto Manhattan lá na década de 40. A tese é que a gente está na fase de construção de infraestrutura, né? Pensando ali como as ferrovias foram construídas lá atrás, fibra ótica, vocês fazem essa analogia também, né? Hoje nós está sendo construída a infraestrutura de inteligência artificial. Se o gargalo hoje é energia e hardware, a melhor forma de jogar esse game aí de inteligência artificial hoje como, na opinião de vocês? Como surfar essa grande tese de inteligência artificial? Como que vocês eventualmente estão se posicionando? Poxa, excelente. Assim, esse é um tema muito poderoso, né, dos nossos tempos. É difícil se esquivar desses temas. Não foi um tema que nós vimos com antecedência. Nós fomos acompanhando conforme ele foi chegando e fomos dedicando cada vez mais tempo. Quem se dedica muito a esse tema na Mar é o Luiz, que é o nosso sócio conselheiro. Ele é o grande, ele é um curioso, intelectualmente muito curioso e adora a tecnologia. Legal. Eu olho mais para trás, né? Assim, acho que a gente tem um debate curioso, assim, de que ele gosta muito de biografias. E eu não gosto muito de biografias. Olha só. Né? Acho que biografia é um tema muito querido por muita gente. Eu gosto mais do contexto. E eu acho que quando a gente lê a biografia, a gente dá peso demais para as características individuais do personagem. E eu acho que o contexto é mais importante para a gente entender. Me ajuda, pelo menos, né, para mim, me ajuda mais a entender o ambiente, o porquê das coisas, entender a caixa, entendendo o contexto do que as características individuais. Mas o Luiz, assim, a gente tem esse debate, é um debate curioso, né? Assim, acho que ele responde isso como: se você entende a situação do personagem, você acaba entendendo o entorno também e facilita o seu entendimento. Mas ele é o grande dedicado ao tema, e eu acho que, assim, em relação aos gargalos, só faltou um dos que você mencionou, que é dinheiro. Capital, Né? perfeito. Capital. Então, assim, são grandes 3 gargalos, né? Capital, energia e chip, né? E a tecnologia. Acho que tem sempre esse debate de que, se você está na corrida do ouro, é melhor você vender, né, as pás e a picareta, e eu acho que é uma boa analogia, mas o nosso debate, ele esbarra muitas vezes em: será que o mais simples é o mais correto, como ir no índice, no Nasdaq? Então, hoje, a gente tem caminhado na tese, a nossa percepção é que, assim, quando a gente colocou na carta ali, o Luiz que escreve essa carta, e quando ele traz a comparação com 97, né, e a bolha de tech,
que aconteceu em 2000, a grande pergunta que todo mundo se faz, inclusive nós, é assim, poxa, parece, como o tema ele é muito poderoso e ele vai atrair muito capital, Sem fazer eventualmente, conta de. Sem fazer valuation, né? Aparentemente. assim, a gente tem um pouco de discordância. A gente acha que o valuation ele é até feito, sim, assim, especialmente para as grandes, né? Para os Mag Sevens, assim, que tem muito free cash flow, tem muito retorno. Outras não. Então a gente vê alguma coisa, assim, alguns sinais de excesso, mas longe de estar representando a tese, esses excessos. Por isso a gente entende que a gente está mais próximo de 97 do que de 2000. Fazendo Né? analogia com a bolha da Com a internet lá bolha 2000, da internet. 97 as coisas estavam se acelerando. Muita coisa esticada, mas acelerando. E acelerando, mas assim, os últimos 2 anos antes da bolha, eles foram uma aceleração muito agressiva, mas muito agressiva, que você quer participar, né? Sempre com cuidado, assim, obviamente. Eu acho que tem uma coisa que nós tratamos muito lá na Asset, que é assim, muitas vezes eu sou perguntado, pô, vocês escrevem essas cartas super profundas, com muito dever de casa, vocês não ficam com medo de ficarem presos a essas teses? E eu acho que é uma pergunta muito boa, e ela é honesta, assim, eu acho que é uma boa reflexão, é uma reflexão que nós nos fazemos. Nós não temos dúvidas que nós temos vieses de pensamento, né? Temos a nossa forma de abordar os temas, tem um esforço genuíno de tentarmos reduzir esses vieses, porque nós entendemos que entender os nossos próprios vieses é o que traz a possibilidade do alfa consistente. Mas a gente não se engana achando que a gente elimina esses vieses. Nós sabemos que eles estão lá e a última barreira de defesa aos nossos vieses é a forma de executar o portfólio. Né? Então, assim, a gente não vai executar o portfólio fazendo all-in numa tese que a gente acha que ela é uma tese com probabilidade alta de dar certo. Né? A gente vai se defender usando opção, né? Usando uma estratégia de alocação que, mesmo se a gente estiver errado, né? Se der tudo errado, o que acontece com o nosso portfólio? Então, eu acho que a maneira como a gente pensa o dever de casa se transformando em tese, ele está muito no dever de casa, não tem como nós fugirmos dos nossos vieses, né? Porque senão a gente abre mão da essência da nossa forma de pensar, então o viés faz parte da nossa forma de pensar, mas o cuidado tem que estar na execução do portfólio. Então, quando você pergunta como é que a gente transforma isso no portfólio, a gente tem feito com histórias específicas, um pouco da picareta e pá, mas funded, né, ou com pares travados. Investindo em empresas que participam da infra de especialmente energia. Eu acho que tem uma história muito curiosa, assim, o investidor brasileiro gastou muito tempo entendendo de utilities, né, no Brasil, porque elétricas em geral. Porque é o grande setor, né, assim, a Equatorial é a grande empresa, né, dos últimos 15 anos no Brasil, é a empresa que tem geração de fluxo de caixa livre e reinveste a uma taxa mais alta do que a própria receita recorrente, né? Assim, pô, essa é a excelência de uma empresa, né? É a empresa plataforma. E por acaso o Luiz é conselheiro há muitos anos da Equatorial. Então, esse modelo, esse entendimento que se construiu no Brasil, porque todo mundo teve que entender esse setor, porque ele é um setor muito bom a ser investido, talvez o melhor setor, né, infraestrutura e finanças no Brasil, né, e bancos, de maneira geral. São os 2 melhores setores para se investir em ações no Brasil. Então, assim, os analistas brasileiros se especializaram muito nisso. Esse setor nos Estados Unidos sempre foi um setor muito chato, um setor boring, porque não tem nada acontecendo até chegar ao AI. Então, no final das contas, nós usamos o nosso conhecimento de utilities para entender essas empresas de energia nos Estados Unidos, porque lá elas são mais dinâmicas, porque os mercados são livres, os preços de energia são todos livres. Então, se você entende as leis regionais, né, que nós somos muito bons de entender leis de utilities, né, porque eu acho que o analista de utilities, o que ele mais faz é entender regulação. Então, ele usa esse know-how, né, o que nós fizemos foi usar esse know-how de conhecimento de utilities local para olhar essas empresas nos Estados Unidos, que em geral é um setor que nada acontece, mas com AI tem muita coisa acontecendo, porque é um grande gargalo da energia. Né? Então, assim, gargalo de energia, a gente está operando, né, e se expondo através dessas empresas que estão localizadas nos lugares que os data centers estão sendo construídos. Na parte de chips, aí são as óbvias, né, NVIDIA e tal. E aí, o último gargalo que é muito relevante para a gente entender em que ponto a gente está na bolha é que dinheiro está entrando para a tese. E quando a gente pensa que tipo de dinheiro está entrando para a tese, tem os 2 principais até agora são ou o próprio caixa das Mag 7, como o Google, como o Meta, como a Amazon, um pouquinho para trás, que tem um fluxo de caixa livre gigante
e eles estão investindo um pedaço do seu lucro. Então, assim, pô, não tem grande alavancagem, né? Assim, bolha. Como é que a gente vai falar de bolha se é uma empresa que tem um fluxo de caixa enorme que está destinando um pedaço desse caixa à tese? Não parece ter. E, por outro lado, a gente tem a OpenAI, né, que é o exemplo extremo de uma startup, mas que até agora o grande dinheiro colocado é de venture capital. Não é crédito ainda. Exato. Né? Primeiro o dinheiro foi venture capital e agora a gente está vendo o dinheiro do private equity, que é o SoftBank convertendo o direito que ele tem de comprar ações da OpenAI depois que eles resolveram a governança. Então, ainda que alguém argumente que os preços estejam inflados, beleza, na pior das hipóteses, as empresas ou os fundos vão ter um mau retorno, mas não vai ter uma implosão do segmento. Assim, o que a gente acha até que vai vir o resto do dinheiro ainda. Como se a gente está caminhando para uma bolha, o evento que a gente até concorda com essa tese, para isso acontecer, todos os dinheiros têm que entrar nessa tese. Incluindo crédito. Exatamente. Assim, primeiro que a gente vai ver é o IPO do OpenAI, que ainda não aconteceu. A gente não viu o dinheiro de ações líquidas entrando na tese, sabe? Assim, a gente ainda vai passar por essa etapa e depois vai entrar crédito. Só que a cada layer de dinheiro que você vai subindo, o retorno demandado por esse investidor ele é menor. O venture capitalista ele exige 30x, né, que é 30 vezes o retorno sobre o capital. O private equity demanda 5 vezes o capital. O investidor de ações demanda 25% de ROI ano, né, de retorno anualizado, de taxa interna de retorno. E, por fim, o crédito exige 9% por ano, 8% por ano. Então, você vai reduzindo a demanda por retorno, só que os volumes de dinheiro são crescentes. Né? Então, assim, a nossa percepção é que o mundo, né, quando a gente pensa na crise de housing, por exemplo, de 2008, por que a crise foi tão grande? Porque tinha um lastro que era né, o mercado de housing americano, que era percebido como muito seguro, e dinheiro do mundo inteiro foi aspirado para investir nesse setor. Existia mais dinheiro marginal para entrar, já estava tudo lá. Mas é o dinheiro a ação das home builders, depois você vai securitizando aquele negócio, aí entra o fundo de pensão, depois entra o fundo soberano, depois entra o fundo de pensão dos bombeiros da Alemanha, né, da cidadezinha do interior da Alemanha. Então, assim, você captura uma quantidade de dinheiro para aquela história, e aí quando aquela bolha estoura, ela causa um estrago muito grande, mas a quantidade de dinheiro canalizado para uma tese que ela é percebida como segura e que ela te gera um excesso de retorno interessante, ela tem a capacidade de atração de fluxos globais enormes. E a gente acha que o AI tem um pouco essa característica. Mas, então, assim, primeira parte aqui da pergunta. Vocês estão surfando com escolha de ações específicas, seja posições isoladas, sejam posições uma contra a outra, para long and short. Índice através de opção. Então a gente acha que a maneira simples de você pensar sobre essa história, o Nasdaq vai capturar. Tá. Sabe? Assim, poxa, a gente acha que a gente está saindo de uma fase de que todas as empresas estavam crescendo e agora vai ter uma seletividade delas. Então o Google tinha ficado para trás até pouco tempo, né? 3 meses atrás, ninguém queria o Google, porque o Google estava na discussão do DOJ, vai quebrar a empresa em vários pedaços, o Google ficou para trás, agora o Google é a grande história, porque ele consolida geração de receita, ele tem o Gemini 3 que parece ser melhor do que o GPT-5, né? Ele tem o TPU, né? Ele tem o chip dele, ele é competidor da NVIDIA, ele é competidor do OpenAI e ele é gerador de receita própria com o Search, assim, é o powerhouse, né, desse negócio. E é o cara onde né, a principal tecnologia de geração de inteligência artificial saiu, né? Ele é a fonte desse negócio, mas tem uma corrida acontecendo entre eles, né? A Meta também correndo desesperadamente atrás dessa história. Então, essa disputa entre eles vai fazendo com que a seletividade vai ficando importante, mas o índice te resolve isso também. Né? Então, assim, o uso de opções de Nasdaq para a gente ela é interessante, porque ela limita as nossas perdas máximas. Se tiver uma correção grande, você tem uma perda a gente tem um stop pré-determinado, né? Porque é o prêmio da opção que a gente compra, mas nós entendemos que esses próximos 6, 12 meses, eles vão ser muito importantes para catalisar muitas coisas, né? Muitas coisas estão em dúvida, capacidade de funding, os compromissos gerados, essa teia de referência circular que tem entre as empresas, né? Que parece tudo muito confuso. A gente acha que esses próximos 6 a 12 meses, eles tendem a dar uma organizada e trazerem para o mundo quais são as soluções de geração de receita do AI, né? Assim, quando o mundo corporativo começar a usar, como é que o cloud vai se comportar. Então, assim, tem vários buckets de receita aqui, eles não estão claros, mas que nós entendemos que eles vão clarear aí para frente. Tá, boa.
compra em Nasdaq. Vocês falaram, né, o Luiz escreveu lá na carta, que você já citou aqui, estamos tentando fazer uma analogia com a bolha de 2000. Se eventualmente, talvez, houver uma bolha, a gente está mais ali, talvez 3 anos, 4 anos longe da bolha. A pergunta aqui tem aquela analogia bacana, né, que nas minas de carvão, as pessoas costumavam colocar lá um canário, né? É. Quando faltava ali oxigênio, alguma coisa, o canário morria primeiro. Uhum. Qual que é o canário aqui? Qual que é o indicador de que a gente vai estar mais próximo do ano 2000 da vida, ou mais próximo de 97, 98? Existe algum indicador que vocês já pensaram, estudaram, que pode auxiliar a monitorar se a gente está próximo de ter alguma implosão no mercado aí? Assim, eu vou até dividir em 2 partes. A maneira como a gente pensa a primeira pergunta é: será que o produto AI, ele já é um produto que ele remunera, ele já é um produto bom o suficiente para remunerar o investimento feito nele? Porque eu penso muito, assim, meu pensamento é meio, eu brinco com a turma, eu penso que nem um padeiro, né? É muito simples. Assim, eu até conto essa história às vezes, a turma fica meio invocada comigo, que eu digo que a matemática, na minha profissão, a matemática que eu uso é só mais subtrair. E quando fica muito complicado, eu uso multiplicação e divisão. Que o resto é tudo muito simples e tem mais sociologia, psicologia e filosofia do que matemática em si. Óbvio que tem gente que sabe matemática muito melhor que eu na Mar, né? O time de economistas, especialmente, temos 2 PhDs lá. Legal. Né, que é o Paulo e o Rafael, que eu falo isso e a turma fica dando risada e fala, pô, mas também você tem 2 PhDs lá que sabem fazer matemática, né? Mas na minha história, assim, eu penso de maneira bem simples. Então, quando eu tento pensar a história do produto AI, a analogia que eu consegui fazer para mim, que sou o não natural da história, é como se fosse uma empresa de medicamentos indo atrás de uma vacina. Sabe assim, você investe numa vacina, mas se a vacina não, se o seu desenvolvimento da vacina não leva a uma vacina que resolve o problema da doença, todo aquele dinheiro que você investiu é custo perdido. Né? Assim, então a pergunta é, a gente cruzou, né, a inteligência artificial ela já é uma vacina? Ela já é esse produto que resolve o problema central? E eu acho que aí tem uma analogia super interessante que o Luiz usou na carta, que é tentar dar um QI para a inteligência artificial, né? Então, o GPT-1 era uma criança de 8 anos, o GPT-3 era um universitário médio, no máximo um bom estagiário. Ok, legal, mas não é que vai, né, remunerar todo esse capex feito. Mas o GPT-5 ele já é o QI estimado do Einstein. Né? Então, assim, caramba, né, você tem um gênio no seu bolso. Né? E o GPT-6 se estima que assim, o QI estimado do Einstein é 170, e aí a estimativa do GPT-6 é um QI de 300, que é meio General Intelligence, né? Assim, aí, assim, pô, a gente acha que cruzou, né, esse ponto de ser um produto bom o suficiente para resolver muitos problemas, né, que a gente não sabe ainda a aplicabilidade deles. Então esse é o primeiro passo e a gente acredita que aconteceu. E o segundo, que é o canário que você mencionou, para a gente é o tipo de dinheiro que está envolvido na tese, é aquele comentário que eu tinha feito antes. Então, quando nós assistirmos os fundos de pensão do interior da Suíça, né, do Bombeiros da Suíça, comprando um crédito securitizado que relacionado à tese de AI, a gente fala, pô, assim, tá pronto para explodir. Tá, legal. E como monitorar, tem que olhar mercado todo dia, todo mês, para ver se essas coisas vão começar a acontecer. E a beleza é que, durante esse percurso, a gente gosta de carregar uma posição aplicada em juros americanos, de curto prazo, que a gente gosta da tese de que a inflação americana está desacelerando, né? Poxa, os Estados Unidos é uma economia incrível, porque nós vimos 2 dígitos de inflação, e essa inflação está convergindo para a meta sem precisar abrir ato do produto, sem você precisar aumentar desemprego de maneira relevante ou ter recessão. É uma das únicas economias do mundo que tem produtividade relevante. Né? Então, assim, como as expectativas de inflação se mantiveram bastante ancoradas, a trajetória de volta da inflação à meta ela é muito suave. Isso é muito bom para ativos de risco. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a tese de AI ela é poderosa por si só,
o ambiente macro também é positivo nos Estados Unidos, porque a gente está vendo uns juros voltando para o neutro, com uma inflação desacelerando, apesar do Trump ter bagunçado, apesar do Trump ter colocado essa normalização em risco, essa normalização vem acontecendo, mas ainda com juros altos. Então, aplicar juros e carregar a tese de AI, para a gente é uma combinação muito poderosa, né? É um 60-40 tradicional dos Estados Unidos, só que meio turbinado, porque o AI é esse 60 turbinado, e a gente gosta de ter essas posições aplicadas em juros curtos, americanos também alavancadas. Então, assim, o nosso sócio, o Pedro, diz que é um 600-400. Sensacional. Interessante. Para quem eventualmente não pegou aqui, é muito famoso esse mix 60-40 lá nos Estados Unidos, que é 60% comprado em ações, 40% investido em renda fixa. Existe esse índice monitorado aí ao longo de... Acho que já tem 100 anos, se bobear. Tem 100 anos. E é um... Assim como o CDI é um grande indicador aqui no Brasil, o 60-40, o retorno do 60-40 é super famoso lá fora. A gente vai falar disso aí daqui a pouco. AI, última pergunta aqui de AI, para a gente mudar de assunto depois, mas você falou capital, energia e hardware, chip. O Brasil não tem capital, o Brasil não tem hardware, sobra energia. Vocês acham que o Brasil vai conseguir surfar pelo menos um pedaço dessa onda gigantesca de AI com energia e eventualmente sendo o hospedeiro aqui de data centers? Ou a gente vai, mais uma vez, ficar chupando o dedo e ver os data centers irem para a Ásia, Estados Unidos? Vocês têm alguma opinião sobre isso? A gente não tem uma opinião clara, nem vemos essa oportunidade tão clara para o Brasil, apesar de muita gente falar, né, assim, pelo excesso de energia, por conta da energia limpa, mas o que nós temos visto aqui no Brasil é esse problema do curtailment, que é a história do excesso de energia gerado pelas fontes que oscilam, né, que são as fontes, especialmente vento e eólica, que ela oscila muito, né, ela traz muita energia para o sistema durante o dia, mas não traz nenhuma energia para o sistema durante a noite. Isso tem bagunçado o sistema, de certa forma, né? Então, empresas que fizeram contratos de venda de energia não estão podendo gerar energia e colocar energia do sistema porque está bagunçando o sistema não consegue controlar esse fluxo intermitente de energia. Então, não parece óbvio não para a gente essa história de, não, vamos colocar os data centers no Nordeste porque é lá que tem um excesso de energia, mas ainda assim é uma energia intermitente. Então, como é que o data center vai funcionar com essa energia intermitente, sabe? Então, não temos essa clareza, não. Acho que a história das terras raras ela é até mais óbvia para o Brasil, que é interessante. Mas ainda assim, pouco óbvia, porque tem um tema curioso que a China fez nas últimas 2 décadas, que foi basicamente fazer um dumping em todas as commodities metálicas. A gente fala hoje muito das terras raras por conta da... Traduz o dumping para a gente. O dumping é você produzir produzir um produto e vender ele abaixo do seu custo. Perfeito. Você vai matando toda a concorrência. A ideia é você matar a concorrência, né? Como você vende ele muito barato, o teu concorrente não consegue competir com você porque ele tem prejuízo. E aí, quando todo mundo morrer, aí você levanta o preço. Ou você usa como uma arma geopolítica, que é a história da China. Então, a gente fala das terras raras porque só a China produz. Dá um exemplo de terras raras aí, as principais. Cara, não, terras raras, ela tá lá na tabela periódica. Quando você olha a tabela periódica, tem um quadradinho que é terras raras. Eu só não lembrava. Na época não era isso, não. Não, tem terras raras? Tá, um subsegmento ali. Um daqueles quadradinhos é um subsegmento. Perfeito. Então você abre aquele quadradinho, aí tem uma tabela das terras raras, né? Eu não lembro agora o nome exato de cada uma delas, mas... Tá. Mas não tem nenhuma, entre aspas, famosa. O silício é classificado como terra rara ou não tem nada a ver? Sei. O silício é um minério. Acho que silício não é. É minério. Enfim, enfim, as terras raras... Mas o ponto para mim, que me surpreendeu quando eu comecei a olhar um pouco nesse tema, foi que a China fez essa história com todos os minérios. Não foi só com as terras raras. É com todos os minérios. Então, a grande história é que refinar o minério é uma indústria muito suja, que demanda muita energia, e o mundo não quer essa indústria, né? Até o final da década de 90, ali, meio da década de 90, o principal produtor de terras raras do mundo eram os Estados Unidos. Só que é uma indústria suja, uma indústria de margem baixa. E a China começou a comprar as terras raras, né, os minérios, e refinar na China. Porque eles não estavam ligando para a poluição do ar, para o quanto de energia pode queimar carvão. O chinês não está preocupado com isso. Então, o que ele fez foi pegar todo tipo de minério
né, todas as commodities metálicas, levar para a China, minerar tudo na China e vender muito barato no mercado e quebrar todas as refinarias ao redor do mundo. Então, assim, sentido econômico nenhum, sentido puro geopolítico. Então, hoje a gente está esbarrando nas terras raras, mas eventualmente a gente vai esbarrar nas outras commodities metálicas, né? Então, o chinês ele pegou o monopólio dessas commodities essenciais, né? Apesar dele não ter monopólio de outras coisas, ele nem tem as maiores minas, né? Essa curiosidade, assim, não é que o chinês tem as maiores minas dessas commodities, mas ele compra das minas, especialmente africanas, refina na China, que é essa parte do processo que é a parte suja, né, de margem baixa, mas assim ele tem o monopólio do produto final, né, e assim ele tem escalado a industrialização chinesa, né, aumentando cada vez mais o nível de complexidade da industrialização, né, dos produtos mais simples, indo para atacar a Europa, especialmente os alemães, os carros elétricos, etc., e agora, né, a briga por AI. Mas essa é assim, a curiosidade do metal. Essa é uma história que eu acho que o Brasil talvez surfe mais, porque o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Legal. E assim, os Estados Unidos precisam, o mundo precisa diversificar essa história. Então, aí tem essa discussão política aí que o Lula diz que ninguém vai tirar terra rara no Brasil e tal, mas assim, acho que, enfim, tem uma história aí. Boa, boa. Vocês gostam de ver como uma casa de pesquisa, né? Você falou isso diversas vezes. E vocês, de fato, mostram pelas cartas a profundidade das pesquisas, a diversidade de temas. Vocês são muito profundos, né? Que primeira parte da pergunta aqui é por que se colocar como uma casa de pesquisa e não como uma casa, entre aspas, de gestão? Obviamente vocês são uma gestora, mas antes de ser gestora, vocês se colocam como casa de pesquisa. Por que se colocar como dessa maneira, né? E aí depois a pergunta é se tem um grande tema de pesquisa focado em Brasil hoje, qual seria? A gente se coloca como casa de pesquisa porque nós entendemos que a essência, assim, é aquela conversa inicial, né? Assim, para pensar fora da caixa, você tem que conhecer a caixa. Então, pensar fora da caixa ou ter ideia diferente do consenso é muito difícil. E a gente entende que a fonte disso acontecer é através de muito estudo, é através de muita pesquisa. Então, nós gastamos muito tempo estudando, né? Debatendo, conversando, digerindo, né? Como que é o processo de pesquisa? Porque não é um negócio aleatório, né? Ó, cada um, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, ou é. Como que vocês coordenam essa pesquisa? Como fazê-la de maneira processual? O processo ele é sempre, assim, em geral eu dou o tom, assim, para que direção a gente vai, não sempre, mas é normalmente quando tem uma correlação que não está funcionando, tá? Assim, isso normalmente vem dos padrões, a gente entende, nós entendemos que os padrões, eles definem os comportamentos. Vamos pegar um exemplo bom aqui que a gente estava falando antes de gravar. O 60-40 que a gente mencionou aqui anteriormente, que é ultra conhecido lá nos Estados Unidos, referência para muitos fundos de pensão e investidores, é um portfólio que ele é muito resiliente ao longo das muitas décadas, né? Lá 60% de ações vai bem, vai bem, vai bem. Quando vai mal, o 40% da renda fixa segura bem o tranco. Exceto em 4 ou 5 anos, nos últimos 100 anos. E 2022 foi um deles, né? 2022 foi um ano que tanto a parte de ações quanto a parte de renda fixa, não é que a parte de renda fixa não segurou ações, a parte de renda fixa caiu também, teve retorno negativo. E isso aqui era uma correlação que poderia ou não ter sido quebrada. Esse é um exemplo de tema que, pô, pessoal, peraí, vamos nos aprofundar. Acho que usando esse gancho aqui do 60-40, como que isso se encaixa no processo de vocês? Continuando o que você estava explicando. Sim, não, eu acho um ótimo exemplo porque o 60-40 ele virou um portfólio quase antifrágil, né? Ele resolve todos os problemas, porque ele atravessa os ciclos, pelo menos os ciclos americanos. Acho que principalmente a partir da década de 80, assim, ele foi a melhor combinação de portfólio. E aí vira uma solução pronta. Não, 60-40 é a solução pronta, é isso que a gente tem que seguir e tal. O David Swenson, né, na alocação de portfólio, faz um pouco diferente, mas assim, a tese da alocação estava ali, né? Assim, a tese matadora, né? Vem da fronteira eficiente de Markowitz e tal. Mas o 60-40 resolve a maior parte dos problemas. Mas a pergunta é, quando ele não resolve? E por que, eventualmente, ele não resolve? Essa pergunta simples
que muitas vezes as pessoas não se fazem de maneira verdadeira, sabe? Assim, às vezes a gente faz perguntas de forma retórica, mas a gente pergunta de verdade, a gente está interessado em responder essa pergunta. E quando a gente se faz essa pergunta, a nossa resposta é: ele não funciona quando tem inflação. É simples, porque para nós é natural pensar como investidores brasileiros, né, e apontar o 60-40 como não funcional para a gente. Né? O 60-40 não funciona no Brasil. Não adianta você aplicar juros DI longo e comprar a Bolsa Brasil e falar que você tem um portfólio à prova de balas. Né? Não é verdade, ao contrário. No Brasil, né? ao contrário. Por quê? Porque no Brasil a gente tem inflação. Os nossos ciclos de aversão a risco, eles vêm da inflação. Né? Eles não vêm de aceleração e desaceleração do crédito. Quando a gente vai para as economias desenvolvidas, que não tem inflação, que a inflação já é um tema do passado, os ciclos econômicos, eles são basicamente ciclos de crédito, que é antecipação de consumo futuro. Né? Então, quando você está mais animado, a sociedade está mais confiante, ela antecipa mais consumo futuro, e se ela está um pouco menos animada ou com um pouco mais de medo, ela segura esse consumo presente e deixa o consumo para o futuro. Né? Isso é o crédito, né? É a ferramenta de crédito operando numa sociedade capitalista. E o Banco Central regula isso. Se a turma está ficando animada demais, é a história do garçom na festa. Né? Assim, o garçom distribui a bebida. Se a festa está ficando muito animada, a turma está enlouquecendo, cara, reduz aí, desacelera. Água. Manda água pra turma, porque esse negócio vai explodir. Agora, se a festa tá desanimada ali, o DJ tá botando as músicas e ninguém vai pra pista, cara, solta a bebida aí pra essa festa acontecer, né? Mas tem uma regulação. O problema é que no Brasil a turma pira direto, né? Assim, você coloca outros aditivos lá que o garçom não tá controlando, né? Assim, vem alguém com uma bebida diferente no bolso. Então, esse alguém, esse intruso na gestão do garçom é o governo com a ferramenta fiscal na mão. E essa ferramenta fiscal é a grande razão dos ciclos inflacionários. E os ciclos inflacionários, ele produz ciclos muito agressivos. Então, enquanto nos países desenvolvidos a gente tem esses ciclos suaves, que o Banco Central consegue fazer a gestão muito bem, que dá espaço e tempo para você investir em teses micro, né? Então, assim, por isso o investimento em ações, especialmente numa economia que tem ciclos suaves e produtividade alta, investir em ações é muito bom, porque o ciclo não te atropela. E como a produtividade é alta, boas empresas, elas florescem. Né? Então, assim, os investimentos em ações nos Estados Unidos, por isso 60, né? O 60-40, para quem não sabe, né? 60 investido em ações, 40 investido em títulos de renda fixa de longo prazo. O 60% ele carrega muito bem. Né? Então, quando que ele vai mal? Quando você tem mais aceleração na economia, porque o Fed puxou os juros para cima para tentar desacelerar o crédito. E aí, quando o Fed... quando a economia desacelera e quando a economia começa a desacelerar, o Fed começa a cortar juros, você ganha dinheiro no seu aplicado em juros. Você perde dinheiro na bolsa, mas você ganha dinheiro nos bonds, porque o Fed está cortando juros, né? Para retomar o ciclo. Então, ele balanceia bem. Mas se colocou inflação nessa história, o Fed vai ter que subir juros para produzir uma desaceleração da atividade muito agressiva, para trazer a inflação de volta à meta. Né? E aí você perde nas duas pontas. Então, o Brasil, os países emergentes, são pródigos em inflação, e aí você tem que dar uma solução diferente. Então, para a gente que tem que dar uma solução diferente, é natural olhar o 60-40 e identificar a falha dele. Então, quando veio a Covid e a inflação dos Estados Unidos apareceu, né, assim, na saída da Covid, né, não a Covid em si, mas na saída da Covid, como os estímulos foram muito grandes, nós falamos, opa, vai ter inflação nos Estados Unidos e isso vai quebrar o 60-40. Né? Então, assim, essa é a solução, mas... Quando nós fazíamos essa observação e olhávamos para o mercado, a turma falava, não, 60-40 atropela qualquer coisa. E não é verdade, ele não atropela qualquer coisa. Né? Assim, então, mudou o ambiente, você tem que adequar a sua solução. Né? E estar pronto para fazer isso, com uma cabeça aberta, eu acho que é o que faz essa boa alocação ao longo do tempo. E pegando esse exemplo, esse gancho do 60-40, qual foi a conclusão, como que isso se refletiu em em alguma tese de investimento? Ou não teve prática nesse caso? A gente, acho que ela veio a nossa tese foi tomar juros nos Estados Unidos, né? Acho que na saída, assim, que se imaginava que não teria inflação, né? Porque as pessoas eram céticas em relação à inflação dos Estados Unidos, porque não tem inflação nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que a grande história ali foi, com tanto estímulo monetário e fiscal como foi dado, e aí é a grande história para a gente, a grande diferença para os outros ciclos é que o Covid estimulou a ferramenta fiscal,
também nos países envolvidos. Então, a ferramenta fiscal veio com muita agressividade. E ferramenta fiscal sendo expandida com muita agressividade, ela acelera a atividade, mas ela produz inflação. Então, o ceticismo dos americanos em relação à inflação, que eles não estavam mais acostumados a enxergar, para o brasileiro, eu acho que outros gestores tiveram leitura semelhante no Brasil, para nós foi muito natural, porque a ferramenta fiscal entrou no jogo. Se a ferramenta fiscal entrou no jogo, isso aí vai inflacionar. Então, para a gente foi natural tomar juros nos Estados Unidos e a gente navegou muito bem assim, esse ambiente de olhar o fiscal como essa grande fonte de ciclos mais bagunçados. Legal. A beleza nos Estados Unidos é que depois a pergunta ficou, pô, mas agora mudou de maneira estrutural? Agora os Estados Unidos viraram um país emergente, agora a inflação vai se tornar inercial, e se ela se tornar inercial, o 60-40 não funciona mais, e a gente vai ter um modelo de investimento mais semelhante ao estrutural que a gente tem no Brasil, que é fugir do 60-40 e ter que navegar o portfólio. E a nossa percepção foi que, como a inflação foi convergindo de maneira muito suave, é que não. É que aquela quebra foi temporária, mas a economia está voltando à sua normalidade, né? Então, a grande novidade no pós-alta de juros nos Estados Unidos foi que a volta à normalidade ela aconteceu bastante rápida, né? Ela está acontecendo. Ainda tem um ceticismo hoje no mercado em relação a isso. Então, quando a gente vê o ouro performando muito bem, o Bitcoin performando muito bem, tem um pouco de medo de inflação implícito aí, né? Assim, uma maneira de você se proteger de um debasement, do dólar se desvalorizar. A inflação, no final das contas, é a desvalorização da sua moeda. Perfeito. Então, assim, por que esses ativos estão performando tão bem? É um seguro contra esse risco inflacionário. Assim, eu sou zero gestor macro, mas zero mesmo, sou engenheiro, não sou economista também, mas para mim, enfim, não quero entrar nessa discussão aqui porque a gente vai ficar 2 horas nela, mas é muito mais países gigantes como China, Índia, a própria Rússia, saindo do dólar e indo para alternativas, do que a população como um todo com medo do dólar desvalorizar. Acho que o recado que os Estados Unidos passou para o mundo, que depois que fez o bloqueio das reservas da Rússia, acho que despertou um medo em muita gente, né? Eu não sei se vocês têm alguma teoria sobre isso. Não, eu acho que essas teses elas são competitivas, elas são válidas. Eu acho que no final das contas, se você abandona uma moeda, você tem medo dela inflacionar, assim. Eu acho que tem a história legal da geopolítica, ela é válida, mas eu acho que, assim, não tem jeito. Se você tem excesso de dinheiro, você precisa rentabilizar ele de alguma forma. Se a percepção for que o ouro só vai cair, né, eu não acho que esses países iam estar colocando as suas reservas lá. Se a percepção fosse assim, a gente vai entrar numa queda secular do ouro pelos próximos 10 anos. O ouro vai cair 20% ao ano. Esses países vão colocar suas reservas em ouro? Eu acho difícil. Porque o custo geopolítico fica caro demais. Mas é melhor você perder 10% e ter acesso, ou ficar com suas reservas congeladas, como os Estados Unidos fez com a Rússia? Assim, eu difícil, acho que, né? sim, é válido. Enfim, complexo. Mas eu acho que tem, assim, o investidor que compra ouro, eu acho que ele é muito difundido, a compra do ouro nos portfólios, né? Ela se difundiu muito. A gente pode dizer que ele está só pegando a carona do geopolítico, ou a gente também pode interpretar que ele tem o medo da inflação. Para o seu ponto, eu acho que as expectativas de inflação de longo prazo nos Estados Unidos elas são muito bem controladas, né? As inflações implícitas, etc. Então, esse medo não está revelado lá na Treasury ou na TIPS, né? Que é a NTNB deles. Então, assim, mas isso diz, para mim, que a gente voltou, apesar de ter tido aquele momento do 60-40 performando muito mal, conforme ele vai voltando à normalidade, a gente vai ganhando confiança nele de novo, é muito positivo para risco global. Porque os padrões voltaram aonde eles sempre tiveram. E quando a gente tem os padrões se comportando como esperado, isso aumenta a previsibilidade. Né? E previsibilidade reduz prêmio de risco. E prêmio de risco é ação para cima. Né? Prêmio de risco para baixo, ação para cima. Legal. Boa. Incluindo, potencialmente... Incluindo países emergentes. Brasil. É isso aí. Boa. Vocês, ao longo desse ano aqui, estão surfando bem essa alta de Bolsa Brasil. Com o EWZ, né? Isso. Assim, o EWZ pra gente foi... Pessoal, o EWZ, para quem não sabe, é a Bolsa Brasileira, só que cotada em dólar. Então, quem compra o EWZ está comprando a valorização do Ibovespa e está comprando a valorização do real ou a desvalorização do dólar. E as duas coisas estão apontando para cima esse ano, né?
Assim, o EWZ, a gente conversou no podcast com o Thiago, assim, ela nasceu dessa história de novo, né, quebra de padrão, essa história de correlação que assombram a gente, né, assim, eu acho que o Luiz escreveu uma outra carta, assim, o Luiz escreveu 2 cartas muito boas nos últimos tempos, que é a Meditações no Mar, Sim, isso é muito legal que mesmo. ela é fruto de muito debate nosso sobre a nossa profissão, né, sobre o que essa profissão significa, que características são essas que a gente tem, qual a razão de existir, que serviço a gente provê no final das contas, né, ou que característica a gente tem para endereçar ou tentar resolver algum problema. E nessas conversas, a gente esbarrou muito nessa história de nos considerarmos seres atormentados. O Jacuzzi que falou, eu fiz um papo com ele já falou isso várias vezes, mas uma vez que eu gravei com ele falou, poxa, a profissão do gestor, do trader é uma desgraça, porque deu certo a posição, poxa, eu poderia ter feito maior. Deu errado, poxa, eu sou burro, não devia ter feito nada, mas nunca tá É. feliz, né? Não, essa aí era minha vida, Antes. durante 15 anos, tá? Era assim, eu brinco que é a relação gênio e jegue, né? Isso Você aí. é gênio, você é jegue tantas vezes, assim, pô, tem um momento que você é gênio, tem outro momento que você é um jegue, outro você é um gênio, ou seja, você não é nem gênio nem jegue, né? E é atormentado também. Só que a essência, eu acho, da profissão é ser uma pessoa atormentada. E eu acho que ela, assim, é isso mesmo, sabe? Porque, assim, as dúvidas, elas nunca abandonam a gente. Eu acho que tem um livro do Villain Flusset, que é um artista, que o nome do livro é A Dúvida, né? E ele diz que Descartes tratou muito do tema da dúvida, e de uma maneira cartesiana, né? Mas ele entendia que se ele pensasse muitas vezes sobre aquela dúvida e fosse respondendo, ele ia chegar na resposta final, na verdade absoluta. O Flusset faz a crítica dizendo que o erro do Descartes foi achar que tem a resposta, porque ela não existe. Assim, a dúvida, ela é eterna. Tem uma hora que você abandona aquela dúvida, porque você já testou ela tantas vezes que você se satisfaz com a resposta que você chegou, porque não existe a resposta final, né? Ela sempre. Só que essa história de não existir a resposta final, ela sempre te assombra, os mesmos temas, eles sempre voltam, eles sempre estão. Aquela dúvida, ela está sempre permeando o background da nossa computação aqui, né? A parte de trás da computação. Uhum. A gente está falando aqui e tal, mas minha cabeça está aqui pensando no IPCA que foi divulgado. Por que eu tenho a posição? Por que eu não me convenci do outro lado da história? Por que eu estou insistindo em certas coisas, sabe? Então tem uma dúvida permanente que ela te atormenta. E para você melhorar assim, essa tormenta, esse ser atormentado, essa dúvida ela precisa de uma solução, sabe? Assim, então a curiosidade do gestor de portfólio é que ele é um ser atormentado, mas que precisa de tomar uma decisão em algum momento. Ele precisa terminar a obra Sim. da dúvida, sabe? Você precisa expressar a sua conclusão. E depois que você tem as dúvidas, a forma como você expressa, você vai tentando melhorar essa expressão ao longo do tempo, você vai tentando melhorar esse processo de solução das suas dúvidas, né? Então, assim, é esse processo de solução que melhora a sua tomada de decisão. É a única ferramenta que a gente tem como tomador de decisão no final das contas, sabe? Assim, o quanto a gente consegue melhorar esse processo para que esse output tenha uma probabilidade melhor de estar certo, né? Que é uma doideira quando a gente pensa de que, poxa, a gente está fazendo dever de casa aqui, eu vou ter ideias melhores do que a média de pessoas muito mais inteligentes do que eu, muito mais bem educadas do que eu, mais estudadas do que eu, assim, pô, por que eu vou acreditar nessa capacidade, sabe? E a única coisa que a gente tem é melhorar esse processo para que a probabilidade ande um pouquinho para o nosso lado, né? E a gente tem que saber aonde a gente está nessa história. Eu gosto de... a conversa que eu tenho com meu filho, que tem 15 anos e está começando a se interessar por essas conversas, e eu falo para ele, filho, uma das coisas mais importantes que você tem que aprender cedo é a lei da mesa de pôquer, né? Que assim, você sentou na mesa de pôquer, passou meia hora, você não descobriu quem é o bobo da mesa que vai pagar a conta, levanta e vai embora. Corre dela, porque você é o bobo. E não tem ninguém que não seja bobo em alguma mesa de pôquer, sabe? Assim, todo mundo é bobo em alguma mesa. Em algum tema da vida.
Exatamente. E você precisa saber quais são esses, para você conseguir se posicionar, para você saber aonde que está o seu edge, para você conseguir saber aonde a sua formulação Legal. melhora a sua probabilidade, porque é a única coisa que a gente tem, né? Então, assim, o dever de casa, essa produção, e aí eu dei essa volta, porque você falou da WZ, mas a WZ ele foi um produto dessa reflexão de que veio da observação da popularidade do Lula, desde que ele começou o governo, que apesar da economia estar tá muito forte, né? A aposta que ele fez com a PEC da transição, que era vou acelerar a economia porque a aceleração da economia vai melhorar minha popularidade, porque a correlação entre atividade econômica e popularidade do governo, ela sempre foi uma correlação muito dura, né? Assim, é um padrão muito bem definido. E ele fez a aposta correta, observando esse padrão, que foi estimular a economia na largada, para que a popularidade melhorasse, para que com a popularidade melhorando, ele melhorasse a governabilidade, com o Congresso que era um congresso muito hostil a ele, né? Então ele entendeu, ele falou assim, pô, só vou conseguir conversar com esse congresso com uma popularidade melhor, senão esse congresso vai me amassar. Então ele fez a aposta da atividade. A atividade veio, né? O PIB subiu, o desemprego caiu, a inflação não fez nada né, de muito drástico, mas a popularidade caiu, ela veio deslizando, assim. Acho que muitas vezes as pessoas falam, não, a popularidade do Lula caiu ali em dezembro do ano passado, quando teve a desvalorização cambial, um pouco de inflação de alimentos. Ali ela teve um shift, ela mudou de patamar, ela teve uma queda mais forte. Mas ela vem caindo desde o início do mandato. Assim, isso me perturbava. Eu olhava aqueles gráficos e falava assim, o que está acontecendo? Assim, esse negócio... Foi o tema de outra carta. Exato. E eu fiquei para casa e pensando, pô, como é que pode? Mas tem alguma coisa errada. Mas o que está acontecendo? Não sei o que, né? E aí a gente vai voltando à bibliografia, aí volta, pô, né, no marqueteiro do Bill Gates, quando ele fala que a economia é estúpido, e por que ele falou, qual era a condição, o que estava acontecendo. E aí essa dúvida vai permeando até uma hora que a gente tem que concluir. A gente não resolve todas as dúvidas, não tem resposta para tudo, obviamente, mas a gente chega num número de respostas que a gente acha suficiente, inclusive para tomar risco. Perfeito. Porque aí a probabilidade parece a nosso favor. E a maneira de executar esse risco, ela também tem que observar o cuidado que nós temos em relação ao nosso potencial erro. Porque por mais que nós tenhamos uma boa convicção da tese, ela pode estar errada. Né? Óbvio, a gente não se leva tão a sério assim. A gente entende que, né, esse esforço que nós fazemos é para melhorar a probabilidade de estar certo, mas ainda tem uma chance muito grande da gente estar errado. Sim. E aí a gente tem que tratar dessa chance de estar errado na maneira da execução do portfólio. Né? Então a gente fez via opção de AWZ, porque acreditávamos que era os 2 betas Brasil, que caso a nossa tese política estivesse correta, eles capturariam mais essa história. O Brasil estava muito barato, né, ali naquele momento, então a gente estava entrando ali na segunda metade do mandato, falando assim, pô, a maneira ótima da gente estar apostando nos ativos brasileiros é usar esses 2 betas, câmbio e bolsa. Melhor do que juros, era na nossa opinião. Perfeito. Então a gente usou a AWZ para capturar essa história e via opção, porque assim a gente define a nossa perda máxima. Né? Então assim a gente consegue navegar o ciclo melhor. Você, falando um pouco de modelo de negócio, né? Está falando de filosofia de investimentos, tá? Nesse tema aqui, vocês começaram a casa lá em 2019 com um representante muito forte, mais macro, juros moedas, que é você. Tinha lá um outro sócio mais não, né? 100% focado em ações, mas ações com um perfil mais de ficar comprado, não é fazer operações long and short. E vocês mudaram isso aí ao quê? 6 meses, um ano? 9 meses, 10 9 meses. meses. O que aconteceu? O que foi ali a tua conclusão aí? Como que mudou claro, o fundo? Ou não mudou não muita mudou, coisa? Assim, qual era... Quando nós começamos a empresa porque achávamos que tinha uma solução de gestão interessante. Né? Assim, quando eu gosto de contar essa história no sentido de que Amar é filho de pais velhos. Né? Todo mundo já tinha uma carreira, eu fui 15 anos do BTG, fui sócio do banco, né? Tive uma vida lá super bacana, assim, sou super grato à oportunidade e a todo mundo lá. Foi uma experiência incrível, assim, acho que a minha grande faculdade, acho que a minha primeira formação foi como surfista, mas a minha faculdade mesmo foi o Pactual, BTG Pactual. Tive excelentes professores, né? Acho que foi uma oportunidade única de ter a turma ali disposta a gastar tempo comigo, debatendo, me ensinando. Então foi muito gratificante. Mas quando, assim, eu fiquei 3 anos sabático. Então foram 3 anos pensando sobre o que fazer, por que fazer, como fazer,
faz sentido fazer, não faz sentido fazer, sabe? A pergunta que eu me fazia era assim, poxa, tem tantos bons gestores, por que eu vou dar meu dinheiro para eles fazerem a gestão? Tá aqui meu dinheiro, né? O tema era como fazer a gestão do meu dinheiro durante esses 3 anos, né? Assim, eu acho que eu saí um pouco da posição de um trader de tesouraria, depois asset do BTG, para pensar como eu faço a alocação do meu dinheiro, como eu navego os ciclos brasileiros com o meu dinheiro, defendendo o meu patrimônio, né? Assim, menos como é que vai terminar o ano, qual é o bônus. Não tem jeito, por mais que a discussão seja sobre alocação, a forma de remuneração, a maneira que você organiza os estímulos ao redor do tomador de decisão, ele define um pouco as suas prioridades. E na carreira, você tem que entregar o ano, você tem que entregar o budget, você tem essas coisas, né? E quando eu saí do banco, mudou um pouco a minha abordagem, para essa abordagem de como é que eu navego bem o meu dinheiro ao longo dos ciclos. E isso é muito poderoso, né? Assim, porque eu vou fugir um pouco para chegar lá, tá? Clássica característica minha, mas eu acho que, inclusive, esse debate que eu vou permear, que é sobre o quanto de moeda você tem que ter no seu patrimônio. Tem que ter tanto de dólar, não tem que ter tanto de dólar. A minha solução para isso, ela é olhar o meu passivo, né? Eu acho que quando você pensa numa empresa, no balanço dela, e você pensa no passivo e no ativo, é muito natural para tratar de moeda, né? Você vai ter no teu ativo moeda o quanto você tem no teu passivo, essa distribuição equilibrada. E eu acho que para o patrimônio pessoal ela é parecida. Eu acho que a gente tem que olhar para o quanto de, sei lá, custos em dólares você tem no teu custo de vida, qual percentual do seu custo de vida indexado a dólar e qual percentual do seu custo de vida indexado a real. E você fazer a alocação do seu ativo, que tem a função de proteger o seu poder de consumo, de forma equilibrada, né? Porque é isso que você quer proteger, né? A sua capacidade de consumir, desse padrão de consumo que você tem. Então, se você desvia dessa distribuição do seu custo, você está fazendo uma aposta especulativa. Tá ótimo, você pode fazer todas as apostas especulativas que você quiser, mas é importante você saber que você está fazendo uma aposta especulativa. Tudo que está no seu ativo em relação à alocação de moedas diferente do seu passivo, você está desequilibrando essa relação. Você não está só operando para melhorar o seu poder de consumo, né? Ou defender o seu poder de consumo. E foi essa abordagem que eu passei a ter quando eu passei a pensar no meu dinheiro, né? Como é que eu navego os ciclos, como é que eu protejo o meu poder de consumo? E o poder de consumo está relacionado a retornos sobre inflação. Então, assim, poxa, como é que eu faço retornos sobre a inflação do meu patrimônio de maneira eficiente? E aí, eu acho que entra a história né, vou tratar do tema do produto multimercado, que passa por um momento acho de menos interesse do público. Não, difícil pra caramba. Muito resgate nos últimos 4 anos, a performance acumulada em 36, 48 meses, 60 meses, na média. Abaixo do CDI, muito questionado. Isso, muito questionado. E aí, eu acho que essa pergunta ela é válida. Ele serve? Para que serve esse produto, sabe? Assim, qual o sentido dele? A gente esquece, a gente trata ele como tá aí, né? Prateleira, o multimercado foi bem, não foi bem, a ação foi bem. Mas para que ele serve, né? Qual que é a visão de vocês? Para que serve o multimercado? Ele serve porque o melhor ativo livre de risco do mundo é o CDI. Né? Assim, o que acontece? Quando a gente tem esse ambiente de uma economia que ela é impulsionada pelo fiscal e ela permanentemente gera inflação, ela produz como efeito colateral um juros neutro mais alto. Porque como você está sempre lidando com inflação, na média você vai operar com juros neutro para tentar conter essa inflação mais alta do que nos países envolvidos. Então, o teu ativo livre de risco te dá um retorno sobre inflação muito poderoso. Né? Assim, nos últimos 20 anos, o CDI deu em média aí, entre 4% e 5% acima da inflação. Com liquidez imediata. Diária, zero volatilidade. Zero volatilidade. Isso não existe no mundo. Assim, tem que respeitar esse ativo. Tem que respeitar esse ativo. Assim. Ele é um excelente ativo para acumulação de capital e proteção de poder de consumo. É muito poderoso, né? É o melhor ativo livre de risco do mundo sobre inflação. Então, assim, o multimercado, ele te dá esse carrego do CDI com... Aí você fala, não, mas eu tenho um orçamento de vol para gerar um retorno melhor do que o orçamento sem vol. Então, assim, a primeira etapa, né, o primeiro passo que você daria é olhar para as NTNBs. Falar, não, beleza, então se eu estou preocupado com retorno sobre inflação e quero ter um pouco mais do que o CDI, vou olhar para as NTNBs longas, porque elas têm prêmio. Só que quando você olha para as Bs longas, elas, historicamente, elas te entregam CDI mais 150, CDI mais 100, CDI mais 150, com uma vol de 8%.
Né? Se você olhar o market to market dessas Bs longas, ela te dá uma vol de 8% em média. Então você está falando de um Sharpe muito ruim. Sim, uma volatilidade alta. Com uma volatilidade alta. Um excesso de retorno não tão alto. Exatamente. E se você olhar para a performance das Bs desde o início da Mar, é um desastre, assim. Nos últimos 7 anos é muito pior que os multimercados, tá? Na média. Então, quando eu faço essa análise, eu falo assim, pô, me dá esse orçamento de vol que você gosta das Bs, desse 8%, que eu te entrego um retorno melhor. Então, eu uso o CDI como a minha referência de carrego do caixa, e sobre esse caixa alocado no CDI, eu uso esse orçamento de volatilidade, 8, 10% de vol, que é mais ou menos a média da Mar, e te entrego um CDI mais 7. Né? CDI, desde o início do fundo, a gente entrega um CDI mais 6. O nosso target é CDI mais 10. A gente, né, assim, na média, deu CDI mais 6, 7. Pô, é muito melhor do que a B. A B entregou muito abaixo do CDI. Então, assim, o produto ele faz muito sentido, porque ele captura esse ativo livre de risco com um retorno sobre inflação muito alta e te entrega um alfa. Mesmo quando ele não te entrega assim, pô, passou um tempo, ele não te entregou o CDI, mas sobre a inflação, ainda assim, ele foi uma excelente alocação. Que é diferente de quando você vai para uma alocação 100% bolsa, porque aí você abriu mão do CDI. O CDI passou a ser seu custo. Então, quando a gente pensa no ativo livre de risco, que é a curiosidade, assim, quando você pensa no ativo de risco, que seria a bolsa, né? O ativo de risco é bolsa, eu vou comprar ação, né? Porque é um duration longo, fluxo de caixa eterno, que você desconta o valor presente. Então você vai falar, pô, vou comprar essas ações, mas qual é o custo de oportunidade no Brasil dessas ações? Então você está falando de uma economia que tem um PIB potencial de 1,5%, quantas empresas vão gerar de retorno de maneira estrutural? Pô, sei lá, né? Real, 5% real, entre 5% e 10% real. Assim, só que, pô, o CDI é 5% real. Né? Fica difícil para essa alocação estrutural. Estou falando de estrutural, não estou falando de... Óbvio que tem momentos que é melhor, um aqui e ali, a gente vai fazendo essa alocação. Mas estruturalmente, você está falando que o retorno médio contra o teu livre de risco ele é baixo. Porque é uma economia que cresce pouco. Contra o livre de risco é baixo. O retorno das ações contra o teu retorno livre de risco ele é baixo. Ou seja, o equity risk premium é baixo. Né? É a discussão do equity risk premium ser baixo. Porque o retorno dessa economia, estruturalmente, ele é baixo, é uma economia de potencial baixo com uma taxa neutra muito alta, que é uma excelente alocação de investimento. Agora, quando você olha para os Estados Unidos como comparação, você vai ver a taxa neutra de juros real é 0,5%. A barreira é muito... A barra Só muito que menor. com uma economia que roda com PIB potencial de 2,5%, porque tem 1,5% de produtividade e que cresce, e que as inovações estão lá. Então, você tem um retorno estrutural dessas empresas americanas, que ela vai te dar ali 5%, 10% real, assim, pode até ser igual ao Brasil, um pouco mais, mas com um custo de oportunidade muito mais baixo. Então, o spread de retorno que você tem em relação ao teu benchmark é muito maior. Então, você gera uma volatilidade parecida, né? O teu orçamento de vol, a Bolsa Americana vai rodar numa vol entre 15 e 20, a Bolsa Brasileira vai rodar numa vol entre 15 e 20, mas se você fizer ela alavancada contra os seus benchmarks, né? Assim, uma vai te dar um excesso de retorno de 5, outra vai te dar um excesso de retorno de 10. Então, assim, o melhor ativo livre de risco é o CDI e o melhor ativo de risco contra o seu benchmark é a Bolsa Americana, porque é uma economia pujante, uma economia com produtividade. E, assim, essa é um pouco a estrutura que permeou a nossa cabeça na formulação da Mar. Tá? Então, assim, como alocação de portfólio para um país emergente, eu tenho que ter essas coisas em observação. Eu quero usar a alocação offshore, né, em alguma medida, porque tem um retorno estrutural nos ativos de risco muito boa, mas eu quero capturar esse CDI enhanced, né, o CDI com alfa. E para eu capturar esse alfa do CDI, eu preciso observar os ciclos que acontecem no... Aí eu vou voltar, eu falei isso já pela sexta vez que eu falo isso, mas para observar esses ciclos, eles são inflacionários. E é uma inflação gerada pelo fiscal. E se ela é gerada pelo fiscal, eu tenho que observar o ciclo político. Então, o ciclo que a gente mais olha, e essa é a solução original desse portfólio, é olhar o ciclo político para entender quão graves são os ciclos econômicos e assim a gente fazer a alocação entre, que eu gosto de usar essa referência, entre um multimercado tradicional e um long bias no Brasil. Né? Qual é a hora de abrir risco, ter esse risco de equities no Brasil e a hora de estar mais conservador, que vai ser produto de um pouco do ciclo político, desse ciclo inflacionário que vai permeando as nossas vidas. Né? Então, assim, no final das contas, quando eu estava no BTG,
a prateleira de produtos ela é uma prateleira estável. De um lado, os multimercados, puros, de outro lado, os fundos de ações. Perfeito. E quem faz esse mix, muitas vezes é o próprio investidor, Uhum. que tem que tomar essa decisão. Poxa, ou ele fica estático, como se fosse um 60-40 americano, que no Brasil a gente já disse, né, a gente já concluiu aqui que não funciona. Então, para ele ter essa alocação entre ativo de risco e ativo sem risco, ou com menos risco, ele precisa migrar ao longo do tempo, um pouco, né? E aí não é cravar os melhores momentos, é se proteger para que nos drawdowns você não perca muito, mas você consiga participar de um pedaço dos ganhos também, com esse carrego positivo que o CDI te dá. Sabe? Então, assim, poxa, se a gente tem esse expertise e experiência para fazer, tem uma boa solução para a gente oferecer. E aí volta num ponto central para a gente, assim, a gente começou a empresa porque a gente achava que tinha alguma coisa para entregar, sabe? Tem um serviço proposto aqui, né? Assim, será que a gente tem alguma coisa a adicionar para a indústria? A gente tem um serviço um pouco diferente do que está sendo, porque se está sendo feito tudo bem feito, vamos dar o nosso dinheiro para a turma fazer. Mas se tem uma solução um pouco melhor que para a gente é a melhor solução, será que tem outras pessoas, teriam clientes interessados nessa mesma solução? É assim nasceu a Mar. E essa era a essência da alocação. Só que a maneira como nós fomos nos relacionando com a parcela de ações no portfólio, ela foi ficando cada vez com mais características de um long only, né, de pouca movimentação. Estrutural, baixa movimentação. Que é a história que eu acho, assim, é a minha maneira de abordar. Eu acho que o investidor em ações, e tem excelentes investidores em ações no Brasil, mas ele tem mais confiança no cenário futuro dele do que eu tenho no meu. Que o Brasil vai dar certo, que as empresas vão ganhar muito dinheiro. Então, assim, eu tenho mais medo do cenário futuro do que estrutural, tá? Uhum. Assim, eu faço o dever de casa parecido. Eu acho que os fundos de ações fazem dever de casa excepcional, assim. Eu acho que a gente se assemelha. Mas muito focado nas empresas e não tanto no cenário como um todo. Eu acho que nós nos assemelhamos muito aos fundos de ações no quesito profundidade de dever de casa. Só que eles acreditam que a resultante final das teses empresariais que eles investigam, ela não está relacionada com o mundo macro. Porque o que importa é como aquele gestor daquela empresa vai tomar as decisões ao longo do tempo, e ele é quem vai solucionar os ciclos macros que vão aparecer na frente dele, né? Quem soluciona o ciclo macro, no final das contas, é o CEO, é o empresário, é o conselho com o CEO, sabe? Assim, esse é o conceito por trás. Eu estou investindo nessa empresa porque o ciclo vai vir, mas eles vão resolver esse problema para mim. E eu acho complexa essa premissa, porque os ciclos eles são muito agressivos por conta da inflação, né? E aí a dor para o investidor ela fica, às vezes, grande demais. Óbvio que se você tem apetite, beleza, se você acredita. Então, assim, eu tenho mais medo do futuro, né? Eu gosto de dizer que assim, você tem duas formas de tratar as suas previsões, o seu cenário futuro, né? Você pode tratar ele como uma fotografia, que você sabe exatamente como ele vai ser, e aí você tem muita confiança nele. Ou, que a minha abordagem, eu trato como um grande rascunho. Eu faço um rascunho, e o tempo vai passando e eu vou preenchendo aquele rascunho e vou ganhando confiança naquele cenário. Mas eu preciso do tempo, sabe? O price action é uma informação para mim, no limite. Perfeito. Né, de que a probabilidade do meu cenário futuro aumenta ou diminui. Então, eu reajo de alguma maneira ao price action. Eu não reajo tudo ao price action, mas o price action é um input para a minha tomada de decisão. Mas o que mudou? Porque vocês nasceram com essa carteira de ações mais estrutural. Não era para ser. Então, mas será que o bull market não é mascarou a palavra, tirou a atenção sobre isso? Porque 19, 20, até meio de 21, essa carteira comprada, acho que foi muito benéfica para o... Não, 20 já foi pandemia, né? É que teve a volta, né? Não sei como que vocês pegaram. Isso. Teve volta, a pandemia, assim, os gestores pegaram de maneira diferente. Teve gestores que fecharam o ano com mais 20 positivo, teve gestores que fecharam negativo no ano. Mas aí 21, primeiro semestre, foi bom. Foi bom. E aí do segundo semestre em diante de 2021, foi uma carnificina. Foi de 21 em diante ali que essa carteira mais estruturalmente comprada começou a ser mais detrimental para o portfólio, e aí vocês começaram a repensar ou não? Não, eu acho que é mais do perfil, assim, a gente foi observando mais o perfil se esse portfólio está se movimentando. Eu acho que, como solução, o portfólio inteiro navegou bem. Perfeito. Mas a gente acha que poderia ser melhor. A gente explorou pouco a parte offshore, que era uma coisa que estava desde o início na nossa proposta. Tá.
nós tivemos uma flexibilidade menor do que gostaríamos de ter na parcela local, né, que era um pouco a essência do portfólio. Então, nós fomos percebendo que a melhor maneira de executar esse portfólio seria com uma gestão um pouco menos engessada na parte de ações. Entendi. Cara, voltando, né, continuando com a parte de modelo de negócio, né? Vocês começaram com a ideia de ser. Eu lembro que a gente teve um almoço, eu, você, o Perdigão e o Luiz Moura, foi 2022, quando eu saí da XP. Foi 22? Foi 22 Eu para achei que 23. tivesse sido antes até. Não, foi 22 para 23. Ah, é verdade. Quando você Eu tinha saiu. saído, a gente foi trocar uma ideia bacana. Mas a gente já tinha conversado antes. Já. Isso. A primeira vez que eu entrevistei você, quem quiser procurar depois, pessoal, foi. Eu não vou lembrar se foi 22 ou 21. Foi em 21. Entrevista nossa no Outliers lá que eu tocava. E foi um caso bacana que Guilherme Achê da Esquadra, quando eu o entrevistei, ele mencionou. Eu sempre tinha uma pergunta que era: pô, em que gestores que você investiria, se a política permitisse? E ele falou: porra, invisto na Mar. Foi dali que depois eu convidei vocês. O Achê é um embaixador nosso. Pois assim, tem que agradecer muito a ele. Se a gente está vivo aqui, 7 anos depois, tem uma parcela importante dele. Muito gente boa. Mas a gente já tinha conversado lá, mas eu mencionei o nosso almoço lá, no final de 22, começo de 23, porque a gente está falando sobre modelo de negócio, né, que é um tema que eu adoro falar, né, modelo de negócio de gestoras, é o core da nossa empresa, ajudar as gestoras com esse tema, e vocês falaram uma coisa parecida com o que o Bruno Levakov fala na Atmos, que assim, a gente é um fundo. Antes de ser uma gestora, óbvio que vocês são gestora também, mas assim, a gente é um fundo. Então, vocês montaram a gestora com a ideia de ser monoproduto, monoestratégia, e sem ter a figura de um gestor que dá todas as cartas. É meio que uma coisa consensual ali, né? E um time enxuto. Então aqui tem 2 perguntas aqui para você, e a gente está com o tempo bem avançado, vou tentar acelerar, mas primeira parte da pergunta é: pô, tem outras casas macro no Brasil e fora do Brasil que se propõem a operar cenário internacional, juros, moedas, ações, e tem 150, 200 pessoas. Vocês estão com quantas pessoas lá hoje? 14. 14 pessoas. Como vocês se veem nesse ambiente? Com 14 pessoas concorrendo ali pau a pau, né, no mesmo mercado, para os mesmos clientes, com casas que tem muito mais, né? Inclusive ontem eu vi uma foto sua que você estava num painel de um grande banco aí, sentado ao lado de um gestor icônico aqui do Brasil, que é uma dessas casas gigantes, né? E legal que estava lá uma casa de 14 e uma casa com muitas dezenas de pessoas no mesmo painel, né, do mesmo cliente de vocês. Mas como que vocês enxergam a questão do tamanho da casa se propondo a operar um mercado global? Assim, a gente... É uma ótima pergunta, tá? Isso foi um tema muito intenso no início da Mar, porque nós éramos muito desafiados pelos investidores, especialmente os institucionais, de que não teremos capacidade de fazer acompanhamento, de que não seremos competitivos. E a resposta que eu sempre dei é que eu já tive estrutura grande, né? Assim, fiquei 15 anos no BTG. E assim, como eu sempre fui muito dedicado, assim, e o time era grande, tinha muita informação a ser digerida, eu tinha tanta informação que chegava em mim que uma hora começou a me fazer mal. Mais atrapalhava que ajudava. Exatamente. Então, assim, o excesso de informação, o acesso a tudo, né? Assim, no BTG, em algum momento, eu experimentei algo assim, sabe? Assim, se eu quero falar com um economista americano, quero falar com um economista europeu, você acessa tudo. Você queria, tinha. Eu fazia parte de um hedge fund, que foi uma super história chamada Jam. E era uma mesa em Nova York, uma mesa em Londres e a mesa no Brasil. Né? E eu era parte América Latina, assim, eu fazia parte de renda fixa América Latina. Que sempre foi o que eu fiz, né? Então, mas a gente, assim, todo mundo se conversava e era muito legal capturar a experiência da mesa dos Estados Unidos, fazer um house, fazer um treasury, a turma da Europa que fazia crédito na Europa, ações, assim, era muito, muito interessante. Tinha posição na África, tinha de tudo. Exatamente, tinha de tudo. Sim. Mas se tinha acesso a tudo. E teve uma hora que era informação demais para eu digerir. Eu descobri as minhas limitações, sabe? Assim, tem um nível de fluxo de informação que ele não me ajuda mais. Eu não consigo transformar
nesse processo insano de um ser atormentado, eu preciso fechar um pouco o funil, assim, e limitar a quantidade de temas dos quais eu vou me dedicar. E pessoas são temas, né? Assim, pessoas têm suas expectativas próprias, demandam atenção, demandam feedback, demandam acompanhamento, demandam treinamento. Então, as equipes grandes, elas tomam muita energia. Obviamente, o Esteves faz isso brilhantemente no BTG, Uhum. e eu sou um grande fã dele, mas ele tem uma habilidade ímpar para fazer isso, né? Obviamente, né, tem uma cultura que toca esse bumbo, a própria cultura toca o bumbo do banco por si só, né? Eu acho que o Esteves é o maestro, mas tem um time assim que todo mundo já funciona muito parecido. Eu acho que quando você tem uma cultura muito forte, facilita você escalar o número de pessoas, mas se não é verdade, assim, você tem que reduzir, assim, você tem que Mas como que na prática vocês fazem? Vocês restringem o número de mercados escolhe os acompanhados? temas. A gente não acompanha todos os mercados. Por exemplo, Chile foi muito importante para a contribuição histórica do fundo. Ali na saída da pandemia, o Chile foi um contribuidor de performance enorme Tá bom. para a gente. A gente nunca mais olhou o Chile com profundidade. Foi temático. Temático. Vamos olhar agora. Vamos olhar agora. A Tá gente bom. entende, eu acompanho o Chile, né, são 20 anos de carreira. Eu acompanho o Chile há muito tempo, acompanho o Chile diversas vezes, mas não tem um acompanhamento permanente. A gente não faz isso que as casas fazem, Tá bom. de sempre estar acompanhando. Essa é uma das maneiras de conseguir competir. Exatamente. Então, hoje, o nosso foco está Estados Unidos e Brasil. Tá bom. Mas em um momento foi Brasil e Chile, em outro momento era Estados Unidos e... Né, Brasil acaba estando sempre ali, como foco nosso. Mas a gente desvia um pouco, assim, Tá bom. Estados Unidos, Chile, México pode virar um tema em algum momento, aí vira tese de AI, a gente tem dedicado muita energia à tese de AI, a gente tem dedicado muita energia à tese da eleição no Brasil, né, tem sido um tema, né, de grande investigação, mas é isso, assim, a gente se atém e vai muito profundo nesses temas. Hoje vocês estão com mais ou menos 2 bi sob gestão? 2.300, 2.300. 2.3 bi. 2.300. Vocês, se houvesse bastante demanda, mais demanda do mercado e tal, né, ou alguma demanda, e vocês fossem para 5 bi. Primeira pergunta, a estrutura comportaria gerir 5 bi? 100%. Tá bom, 5 bi. A gente não opera nenhum ativo líquido. Tá. Mas a pergunta que vai vir é derivada dessa. Com 5 bi, pô, você tem uma receita muito maior. Com 5 bi, vocês teriam as mesmas 14 pessoas? O Sim. que mudaria? Nada. Então, todo mundo seria melhor remunerado. A gestora é pequena by design, não é By por design. restrição. Não é por restrição. É by Entendi. design. E mais do que isso, Samuel, a história do ser um monoproduto, ela tem desafios. Tá? Assim, tem razão para ser um monoproduto. E a nossa cabeça de ser um monoproduto é porque o foco é todo em uma cota só. Uhum. Sabe assim, toda empresa trabalha por uma única cota, não tem desvio de atenção. São 14 pessoas que são remuneradas por essa cota, né? Tanto, assim, a gente não tem bônus na empresa, a gente não paga bônus, que é uma prática. Todo mundo é sócio e ganha Todo mundo dividendos. é sócio e ganha dividendo. Cada um na sua participação, as participações mudam lentamente ao longo do tempo. Então, todo mundo trabalha pela mesma cota, sabe? A cota que remunera, a cota que paga o dividendo, a cota que remunera o meu dinheiro que está na empresa, investido, né? Dos sócios que está investido. Então, todas as discussões, né, a tormenta da dúvida, filosofia, blá, 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 toda essa história, ela tem que se resolver e fazer a cota andar. E isso é uma beleza, assim, é um grande facilitador dos debates, das discussões, das reflexões, porque ela tem que virar cota, ela tem que ter uma solução efetiva. Se não virou cota, a gente está, né, estamos debatendo aleatório. Né? Então, assim, isso facilita, dá um fim para todas as conversas. Alinha todo mundo atrás da mesma coisa e diminui os conflitos internos, especialmente as disputas internas por risco, que é um tema dentro das gestoras. Né? São quantas pessoas na gestão junto com você, entre pesquisa e gestão? Entre pesquisa, assim, fora pesquisa e gestão, somos 4. Né? E os 11 Então, são pesquisa e gestão. São 11 pessoas em investimentos. 11 pessoas em investimentos. Só você toma risco ou você tem vários portfólio managers também tomando risco? Assim, o risco... Ou não existe esse conceito? Não, ele não tudo tem colegiado. Ele é colegiado, assim, eu sou o CIO. Tá bom. A parte de macro, as ideias, eles vêm do time de macro, pesquisa comigo, né? Assim, o João Lobo trabalha direto comigo, é o trader
né, da parte macro junto comigo, e a gente tem 3 pessoas em pesquisa. Então, em macro, somos 5. Tá. Tá? Então, assim, é daí que saem as ideias macro. E o Pedro Quaresma é o nosso sócio, que é responsável pela parte de equities, com um time de pesquisa de 4 pessoas. Então, são 5 do lado de equities também. E eles fazem, né, ali o dever de casa deles e vão trazendo as ideias. Então, a gente vai trazendo essas ideias específicas e vai populando o portfólio, mas aí a minha função é olhar esse portfólio inteiro. Que cara tá esse portfólio, né? Eu conto uma história que às vezes ela é mal percebida, assim, mas eu acho que ela é a melhor forma de representar a essência da gestão do risco do portfólio, né, do meu papel como CIO, que é todo o ativo que entra no portfólio, se eu simplificar ele ao máximo, ou ele é uma compra de volatilidade ou ele é uma venda de volatilidade. Tá. Tá? Então, assim, poxa, a gente comprou ação de mercado, a ação, ela é um monte de fluxo de caixa descontado. Então, se a taxa de desconto diminui, o preço da ação sobe. Então, assim, se o risco diminui, o preço da ação sobe. Então, eu tô vendido em volatilidade. Eu quero que a volatilidade caia, eu quero que a percepção de risco caia. Então, claramente, se a gente está com posição de ação no fundo, a gente está vendido em vol. Né? Então, assim, esse é o risco que a gente está correndo. Agora, tem outras posições que ela é compra de volatilidade. Né? Ela está apostando nas coisas darem errado. Sim. Que, assim, se a gente tomar day longo, né, quando pode Apostar na alta dos juros. apostar na alta dos juros, é porque deu problema. A gente aplicar juros nos Estados Unidos, né, que é o sinal inverso, mas se você aplica juros nos Estados Unidos, você está apostando que as coisas vão dar errado, que é o 60-40 quando funcionam. Né? Vai ter a tese de AI vai explodir. Se a tese de AI vai explodir, a desaceleração da atividade vai acontecer e o Fed vai cortar juros. Então, os juros fecha, né? Os juros caem. Você pode ganhar E dinheiro. você ganha. Então, é uma compra de volatilidade. Né? Então, assim, se a gente compra dólar real, você está se defendendo comprar dólar real. Né? É uma defesa contra um cenário. Né? Assim, se der tudo errado, se né, o Brasil explodir, se você tiver comprado em dólar real, você vai ganhar dinheiro. Então, uma compra de volatilidade. Então, no final das contas, você olha para o portfólio e vê assim, para que lado ele está indo. Né? Se todas as ideias estão vindo na mesma direção, de venda de volatilidade, o portfólio está ficando arriscado demais. E aí a gente tem os limites de risco e eu dou o tom. Assim, Tá. se a característica das melhores ideias elas estão vindo do mesmo lado, e assim a gente olha para o macro e fala, não está num ambiente de ficar vendendo volatilidade, tomando risco demais, a gente fala quando a gente está de peito aberto para o mercado. Assim, pô, vamos reduzir essa posição ou vamos travar as posições com alguma coisa. Então a posição de equity vai vir mais gross, não vai vir então net, sabe? Vai vir com pares, né? O gross é quando você compra e vende Sim. ações. Então assim a gente vai fazendo a gestão. Assim. Então o Pedro junto com o time traz as ideias de ações, eu e o time trazemos ideias de macro e eu faço essa visão O ajuste geral. superficial, assim, a por cima de como é que está a cara do fundo em relação ao risco, né? Assim, a percepção de peito aberto ao mercado ou não. Se fosse adicionar pessoas ao time de investimentos, tem uma ou outra área que talvez um dia você quisesse adicionar ou não? Essa Cobertura de mercado é novo. uma ótima pergunta. Para a gente, adicionar pessoas é quem tem um processo de tomada de decisão que nos impressione, independente do mercado, tá? Assim, se for um mercado que nós não temos nenhum conhecimento, vai ser mais difícil termos conforto de que aquele processo que aquela pessoa está trazendo é realmente sólido, porque a gente não vai ter repertório para avaliar. Entende? Assim, vai vir uma pessoa que opera minério, ele vai contar uma super história, a gente vai conversar, vai se impressionar, mas a gente não tem repertório suficiente para avaliar se aquilo que ele está contando é sólido. Agora, se vier alguém conversar comigo sobre juros, eu tenho repertório para avaliar, assim, e se a pessoa me impressionar, eu vou falar, caramba, né? Pô, tem uma maneira de pensar, da maneira de produzir a ideia, do inception, da percepção da primeira. A essência do gestor é ver alguma coisa estranha, sabe? Assim, você fala, pô, tem alguma coisa estranha acontecendo, deixa eu investigar. E aí dessa coisa estranha aparece uma boa ideia. Então, assim, é isso que a gente adiciona, tá? Uhum. Essa é a essência do que a gente gostaria de ter, assim, se é para adicionar time. Essa é a essência da MAR. Boa. Cara, desses seus 6 para 7 anos aí, como empreendedor, o que foi cita pra gente aqui, o que foi o maior erro empresarial que você teve e o aprendizado oriundo desse erro? Assim, como foi muito pensado, a gente debateu muito, né? Acho que a saída do Perdigão, da MAR,
foi um processo de muito debate, né? Nós gastamos aí uns bons 2 anos, assim, ou mais, né? 3 anos debatendo sobre filosofia, sobre que portfólio a gente gostaria, como está sendo, como não está. Eu acho que a principal história que eu aprendi antes, tá? Assim, eu cometi erros na minha carreira relevantes, né? Assim, acho que eu, sim, meu PNL acumulado é bem legal, assim, no banco, na minha carreira do banco, mas eu tive 2 anos que eu perdi dinheiro. E esses 2 anos que eu perdi dinheiro, eles foram muito intensos, assim, uma fração do que eu gerei de resultado, mas eles foram muito intensos na dinâmica. E isso me ensinou muito sobre mim, tá? Assim, sobre assim, a história do tomador de risco, né? Eu não gosto de falar tomador de risco, eu acho que a expressão correta é administrador de risco. Porque o que a gente faz é administrar risco, né? Mas a história do administrador de risco, que no final das contas tem que tomar risco, ela está essencialmente conectada a como você faz a gestão da sua autoestima. E eu acho que essa é a essência da profissão, tá? Então, assim, se a sua autoestima está muito baixa, você não consegue tomar risco nenhum. Porque você acha que você está sempre errado. Você vai falar assim, pô, eu tô errado. Eu não acredito nas minhas opiniões, porque eu tô errado. E aí, se você não toma risco, você não gera alfa. E se você não gera alfa, você está fora do mercado, você está fora dessa indústria. Então, assim, e por outro lado, se você tem excesso de confiança, você toma riscos ruins. Você toma risco em excesso. Né? E assim, e tem uma arrogância implícita nesse troço de você acreditar que a sua opinião é melhor do que a média, sabe? Tem um nível, assim, né, de, pô, da onde vem isso, né? Por que você acha isso? É um pouco... vou olhar, obviamente, poxa, a gente faz uma análise de quais são os mercados que a gente consegue gerar retorno, quais não, vamos parar de operar os que a gente... Na história da mesa de poker, né? Então, assim, tem uma coisa de autoconhecimento que é essencial. E essa gestão da autoestima é a essência, no final das contas, é o que torna você um provável melhor tomador de decisão ao longo do tempo. Se você faz bem essa gestão da autoestima. E ela oscila, sempre. É o Gene Jag, né, que a gente comentou antes. Se você consegue se afastar um pouco do Gene Jag e conseguir entender mais ou menos quem você é e navegar melhor, as decisões vão ser tomadas de maneira mais suave. Então, a Mar, eu já estava muito mais maduro em relação a isso, sabe? Então, os erros que eu cometi, e eles foram cometidos, eles eram erros razoavelmente previsíveis. Eu tinha mapeado eles antes. Eram riscos das minhas decisões, que eu tinha que observar ao longo do tempo. Né? E alguns desses riscos, eles se revelaram, como o risco se revelou como um problema. Se eu tinha esse risco mapeado, ele é um problema, ele precisa de solução. E a solução, sabemos qual é. Então, esse é um pouco o processo de ajuste de erros e acertos, mas erros que fazem parte do processo, sabe? Diferente de erros que eu cometi antes, que foram frutos de uma certa arrogância intelectual, né? Que você toma decisões ruins, que depois você demora um pouco para desfazer, um pouco mais do que deveria, que gera um custo maior do que ele deveria. Então, você fala, pô, ali é um erro mais estrutural, porque você vê que você passou do ponto, você estava num ponto emocional assim, fora do equilíbrio que atrapalhou a sua percepção de risco. Né? Então, assim, esse para mim são os erros mais estruturais. Assim. Os como empresa, erros normais, assim, que a gente ajusta, eles acontecem, a gente conserta. Né? Então... Boa. Você é um gestor, um estudante de história e pai de 2 filhos. Se você tivesse que deixar uma grande lição de investimentos para os seus filhos, você provavelmente já deixou, mas qual seria? Ou qual foi essa lição? Para mim, a lição é entenda a caixa e, se puder, pense fora dela. Mas, assim, o primeiro é entender a caixa, porque entender a caixa, você já se diferencia bastante, tá? Assim, não subestime entender a caixa. Com o mesmo conceito de caixa sendo a história. Caixa, a história, mas, assim, quando eu entrei no banco, eu faço muita conversa com os estudantes. Quando eu entrei no banco, eu não entendia direito, assim, né? Assim, e para que eu entendi, por que eu fui parar no mercado financeiro? Porque eu fui competidor dos 12 aos 20 anos, como surfista, e eu descobri na competição que eu era bom surfista, mas eu não era tão bom surfista assim. Não para ser campeão mundial. Exatamente. Mas bom. Bom surfista. O meu diferencial era competir.
Eu era melhor do que a média competindo e talvez eu fosse um pouquinho pior que a média como talento surfístico, mas isso me tornava competitivo. Uhum. Em algum momento eu percebi que não era o suficiente para eu ser não, Campeão. um top do circuito mundial. Mas sobrou para mim essa percepção de que na competição eu era bom. E aí eu comecei a mapear um pouco de quais são esses ambientes competitivos interessantes, né? Onde que o ambiente competitivo tem espaço para as pessoas que vão bem crescerem, né? Serem bem remuneradas e terem uma carreira. E eu enxerguei no mercado financeiro essa história. A experiência que eu tinha com pessoas ao meu redor, o Luiz, que hoje é meu sócio, foi ele que me indicou para o Pactual no início da minha carreira. Conversei muito com ele. Então, assim, para mim, a história era muito sobre competição, um ambiente competitivo, meritocrático. Mas eu não entendia para que ele funcionava de verdade, sabe? O que esse banco faz, no final das contas, né? Que é a pergunta que eu acho que as pessoas muitas vezes não se fazem. Essa é um pouco, nem sempre a história, Caixa. Mas é assim, como é que essa história funciona, né? E eu fui entendendo que, assim, da minha maneira de pensar analogia, eu fui associando a quando eu ia na feira com a minha mãe, moleque, assim, que ficava ali, minha mãe me levava na feira, e ficava lá os feirantes tentando agradar minha mãe, né? Ah, tem a manga aqui docinho, eu ia lá provava manga, melancia, não sei o quê. E eu fui me dando conta que aquele negócio era assim, aquele cara que está lá vendendo o feirante, ele não produz, ele não é o agricultor. Ele é um intermediário que monta uma barraquinha e que torna possível que a minha mãe tenha acesso a um produto que um agricultor produziu lá na Serra do Rio. Ele faz essa intermediação num ambiente organizado, com horário marcado, um ambiente definido, né? Aquela praça, na minha casa é a Praça General Osório, em Ipanema, onde eu cresci. E aquele feirante, ele tornava essa intermediação possível e cobrava um take rate, né, um spreadzinho, né, uma diferença de preço entre o que ele paga para o agricultor e o que ele vende para minha mãe. E para minha mãe é muito bom, porque tem um serviço adicionado ali. Né, assim, poxa, minha família comia fruta fresca, né, vegetais frescos. E se o feirante é bom, se ele tem bons fornecedores, a minha mãe vai sempre comprar nele, cria uma relação. Então tem um serviço agregado, né, o serviço de intermediação. O que eu entendi no mercado financeiro é que é o mesmo serviço, só que é o serviço de intermediação para dinheiro. De um lado você tem os poupadores, do outro lado você tem os tomadores, mas eles não se conhecem, né? Como o agricultor e a minha mãe, né? Você precisa desse intermediador, precisa desse ambiente organizado, com horário de funcionamento, né? Com cada um com a sua banca, né? E o banqueiro é o feirante, né? Lá com a banquinha dele, fazendo essa intermediação. Ele tem o poupador que traz o dinheiro para ele e ele tem a turma lá querendo pegar dinheiro que ele entrega. Quando eu entendi isso, para mim me ajudou demais assim, a conseguir dar nome às coisas que eu estava fazendo, sabe? Assim, eu fui trabalhar no back-office, eu falei assim, mas qual é a minha função aqui nesse banco? Eu sou o back-office. Onde eu estou nessa... Beleza, eu entendi que o banco é a banquinha lá da feira, mas onde eu estou nesse negócio aqui? E eu fui, mas se o feirante é a feira, né? Se de um lado está o poupador e o banco do outro lado está o tomador, e o banco intermedia essa história, tem que ter alguém que vai falar com esse poupador, né, convencer esse poupador a trazer o dinheiro para o banco, né, deixar o dinheiro dele aqui, e tem que ter uma outra turma aqui que entregue esse dinheiro para um tomador, né, que olha para esse tomador e fala, esse cara aqui tem chance de me devolver esse dinheiro no futuro com retorno, né, e fazer esse cálculo. Mas no meio desses dois, tem uma turma que controla esses fluxos, que bate as contas, que acerta a operação. Eu falei, sou eu. Eu falei, cara, entendi. Sabe aquela coisa assim, sabe assim, entendi a minha função. Para mim, a história de entender a função é um facilitador para eu me motivar para tocar a minha carreira, para, com 23 anos lá, ficar até 2 horas da manhã no banco, trabalhando, porque tem uma função, não é uma coisa abstrata, sabe? Não, isso aqui, eu pergunto isso sempre para as pessoas, elas falam, o que é o mercado? É o lugar que ganha dinheiro, é o lugar que vende compra. Não. Tem uma função, é uma intermediação, um serviço de intermediação simples, sabe? Assim, até razoavelmente simples, com take rate, né, que é o quanto você remunera, o quanto você cobra. Mas essa história do back-office me ensinou, porque depois do back-office eu fui para o wealth management, que era trazer o dinheiro. Eu falei, eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Tem que trazer o dinheiro, né? Quem é essa pessoa? Uma pessoa que se relaciona bem, que passa confiança, que tem relacionamentos, né? Assim, relacionamentos longos, para a pessoa, né, o dono do dinheiro topar te entregar. Então, assim, eu percebi que eu não tinha essas características, né? Assim, não eram características naturais minhas. As minhas características eram mais de um tomador de decisão,
que era o que eu fazia no mundo de competição. Por isso eu falei, não, calma aí, eu entendi essa história. Na verdade, o meu lugar é do outro lado aqui. E eu ia muito na mesa proprietária do BTG lá, perturbar a turma. E falei, pô, esse é o meu lugar. E aí eu consegui sabe, entender para onde eu estava. E isso eu acho que é fundamental, assim, para a gente navegar a carreira. E essa no final das contas, a caixa é um pouco isso. Assim, pô, que caixa é essa? Essa é a caixa. E assim, eu esbarro, muita gente que não entendeu. Até hoje. Não sabe. Sabe? Entendi aqui um pedaço. Pô, cara, é tão mais interessante. Para mim, o que eu falo para o meu filho mais velho já se interessa, né? O Ben tem 15 anos, a Morena tem 11. O Ben está interessado, né? Assim, muito estudioso e tal. E eu falo para ele assim, entender a caixa fica muito interessante, porque fica divertido, porque você começa a conectar um monte de coisa. Você fala, se isso aqui é um serviço de intermediação normal, a feira também é. Você começa a conseguir aplicar uma forma de pensar para diferentes coisas, né? Você vai associando, né, os diferentes conceitos, você vai entendendo melhor a economia, você vai entendendo melhor o comportamento das pessoas. Assim, eu tenho um desafio que eu faço para as pessoas, que é assim, se você quer ser eu quero ser analista, quero ser um bom analista e tal, não sei o quê. Eu falei assim, a primeira coisa para você ser um bom analista é você realmente conseguir se colocar no lugar, né, daquele tomador de decisão, né? Eu quero entender o Banco Central, eu quero entender o empresário. E eu faço a provocação para a turma. Você já tentou entender a sua mãe? De verdade, assim? Porque esse é um desafio profundo, né? Assim, você fala, pô, você tem uma relação já histórica com a sua mãe, né? Da sua vida inteira, do seu pai, do seu irmão, assim, mas você conseguir, ao longo do tempo, entender decisões que te desagradaram, sabe? Assim, pô, por que eu faço essa provocação para a turma que, assim, sabe aquela coisa que a sua mãe faz que você já disse para ela que você não gosta que ela faça? Nem é o caso da minha mãe, tá? Se minha mãe assistindo, né, assim, é mais uma locubração, mas você já falou, mas ela continua fazendo? E você acha que ela está né, tá te enchendo o saco? Tenta dar um passo atrás e falar, por que será que ela continua fazendo? Apesar de eu ter dito. Deve ter uma razão, sabe? Deve ter uma razão esse negócio. E aí, essa indagação, essa dúvida, te leva a uma boa análise. Porque aí você vai conseguir falar, pô, entendi. Aí você vai entender outras coisas. Porque quando você tenta entender tudo do seu ponto de vista, né? Assim, você perde demais. A verdade não é sua, né? Assim, no final das contas, essa história toda aqui, tentar analisar mercado é tentar analisar mais ou menos onde que está a realidade, entre aspas, né? Coisa que não existe, mas onde que ela está realmente? Será que o consenso não está enxergando com clareza porque tem esses viés? Então, como é que você faz para se colocar do outro lado e enxergar de um outro jeito, sabe? Então, o exercício da manhã é muito bom, porque ele carrega tantos viéses seus que se você consegue reduzir um pouco o ruído que está nessa avaliação, vai te treinando para ser um bom analista. Boa. Cara, obrigado. Mais um papo. Valeu. Parabéns pelo projeto Lacomar. Desejo que vocês continuem com sucesso. Obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência. Curtam aqui o episódio, deixem seus comentários. Pode criticar, a gente lê aqui, dá risada, se diverte. Sigam o Market Makers aqui e nas outras redes sociais que você estiver assistindo. Vejam os outros podcasts do grupo e nos vemos na próxima.